Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai dar 4 dicas importantíssimas para você que quer operar no curto prazo e conheceu as operações de swing trade. Então, 4 dicas fundamentais para você ter sucesso no curto prazo. Eu tenho certeza que alguma delas você não segue ou talvez não siga todas. Então, antes de começar a fazer o convite para você se inscrever no canal, comentar esse vídeo, se você quiser concorrer ao livro do Taleb, A Lógica do Cisne Negro, recomendo muito a leitura, basta comentar nesse vídeo o que você está achando da série Curto Prazo Não Funciona e está inscrito no canal, tá bom? Vamos lá para o vídeo de hoje, então. Bom, talvez você já conheça as operações de swing trade, né? Se você não conhece, as operações de swing trade, elas nada mais são do que aquelas operações no meio do caminho, né? Elas não chegam a ser um day trade, ou seja, compra e venda no mesmo dia, mas também não são o clássico buy and hold, aquela carteira de longo prazo que você compra ativos baratos e espera pela sua valorização. Swing trade são operações que duram ali, né, mais de um dia, obviamente, mais de uma semana, até 3 meses, né? Então ele fica no meio do caminho, né? Por ser uma operação versátil, né, interessante, e alguns investidores, né, chegam a ter sucesso logo nas primeiras operações, ela é muito procurada, né? Mas muito daqueles que fazem, né, e têm sucesso no começo, eles não conseguem manter o sucesso dessas operações nos próximos 3, 6 meses, um ano, e aí, consequentemente, né, acaba sendo mais uma estratégia do curto prazo que acaba não funcionando. Então, 4 dicas bastante objetivas para que você tenha sucesso operando essa estratégia de curto prazo. A primeira delas, né, e fundamental, uma das mais importantes, inclusive, é que você gerencie o risco dessa operação, né? Por ela ser uma compra isolada de uma ação, de um ativo, né, de alguma operação que você visualizou, é muito importante que você mensure o risco dessa operação. Mas ok, né? O que é na prática mensurar o risco de uma operação? Se a gente está falando de uma ação, a gente pode observar a volatilidade histórica desse papel, ou seja, né, qual é a variação desse ativo em torno da sua média. E a variação ela é tanto positiva quanto negativa, né, tanto a alta do papel quanto a queda. Então, quando a gente está falando de volatilidade, né, que parece ser algo muito abstrato, ou de uma operação de swing trade que parece ser algo bastante abstrato, a gente tem que ter métricas claras de volatilidade. Então, qual é a variação daquele ativo em torno de uma média em um dado período? Isso é muito simples de você visualizar, seja por uma tabela histórica de performance, seja olhando o gráfico com uma média móvel, já é algo que você consegue determinar o risco, né? E aí eu estou falando do risco não daquela empresa falir, não daquela empresa defaultar, né? Como a gente viu o caso de Americanas, mas o risco, né, dessa empresa ter a variação, ou qual a variação histórica dessa empresa em torno de uma média de retorno esperado, né? É esperado que Americanas tenha aquela variação como foi, né, recente? Obviamente que não. Se você determina um risco de Americanas de 5%, certamente o stop, né, que você colocou, ainda que tenha operado Americanas, foi de 5%, não de 80% de queda. Entendeu a importância da gente medir o risco de uma operação, de medir a volatilidade? Esse é o primeiro ponto, né, que vai te fazer ter sucesso de fato na operação swing trade, né? Nessas compras isoladas de ativos, pensando em um período curto de tempo, né? Não pensando longo prazo, mas também não tão curto como o day trade, né? Aquela compra e venda no mesmo dia. A segunda dica, depois que você mensurou o risco da operação, né, viu aquela variação, seja da Americanas, no exemplo que a gente deu de 5%, ou seja, numa empresa do setor elétrico com variação de 2%, né, você conheceu o risco da operação, o segundo ponto é você ter um método para investir nisso. E esse método ele tem que se adequar ao seu perfil, né? Se você não topa aquela variação de 5, né, do exemplo suposto aqui que a gente deu de Americanas, ou se você não suporta uma variação de 15%, por exemplo, empresas de varejo ali num determinado período de tempo, certamente, né, esse tipo de empresa, esse tipo de ação para o swing trade, ele não se enquadra no seu método, não se enquadra no seu perfil, perfeito? Depois, para clara definição do método, né, além do ativo ter o risco que se enquadra no seu perfil, o segundo ponto dentro dessa dica é a seguinte, né, você tem que ter um método bem definido, com gestão de stop, como a gente comentou, e gestão de alvo. A gente está falando de operações de curto prazo, a gente não está falando
em empresas, né, se valorizando ao longo de 10 anos e nem das variações do intraday. A gente está falando de um período de tempo definido, né? Podemos falar de um mês, 3 meses, 2 semanas, né? O swing trade ele é bastante versátil, então é importante que você tenha, além da gestão de risco, né, por meio do stop, a gestão do alvo, né? Em quanto tempo ou com quanto percentual de ganho você quer sair daquele ativo. Tendo esses dois pontos bastante mensurados, né, e o método se enquadrando no seu perfil, certamente fica muito mais fácil você administrar e gerenciar essas operações. A terceira dica aqui é para aperfeiçoar erros, né? Então, para aperfeiçoar erros e você chegar aqui na dica 3, você tem que ter cumprido, né, com excelência os passos 1 e 2, né? A dica 1 e 2, para que você faça a 3, para aperfeiçoar os erros, né? A partir do momento que você tem um método definido, você consegue observar ali, eu errei aonde? Na mensuração do risco da variação daquele papel. Aquele papel variou mais do que a média, qual foi o motivo? Eu posicionei meu stop de forma correta, o meu alvo era muito longo e por isso que eu não alcancei o alvo no período adequado. A gestão do risco, né? Esse papel varia mais do que meu perfil, né? Esse método que eu coloquei ali, apesar de ter acertado os alvos, os stops e a volatilidade do papel, a variação foi muito intensa. Esse papel realmente me tirou do sério ali no curto prazo. Então, você só vai conseguir aperfeiçoar esses erros se de fato você tiver métricas claras, né, e entender que são operações únicas, né? Você está olhando fatores de curto prazo que você pode conseguir mensurar muito bem da Vale do Rio Doce, mas não necessariamente você vai pegar toda a alta desse papel de longo prazo, né? Você pode ter mensurado de forma excelente no curto prazo os fatores, mas se você não posicionar um stop de forma correta, se você não entender qual foi o erro do posicionamento do stop, né, você certamente não vai ter sucesso nas operações de swing trade e quem sabe eu acho que nem na do day trade e nem na de longo prazo. Você vai deixar fatores como fluxo, como notícias, como esquecer um ponto técnico ou esquecer um fundamento importante, te abalar durante o período da operação. Então tenha ciência, né, que são operações únicas, são escolhas ali que você pode ter uma chance muito maior de acertar as premissas, mas se você não ter elas bem definidas, você não vai ter sucesso, assim como não teria no day trade, assim como não teria no buy and hold clássico, né? Então essa dica aqui do ponto 3, eu acho que na verdade ela vale para qualquer horizonte, né? Não só para o curto prazo, aperfeiçoar os erros, adaptar as estratégias ao momento atual, especialmente quando a gente está falando de curto prazo, né? Lembra que nem sempre aquilo que funcionou na última semana vai ser replicável da mesma forma para a próxima semana e podemos estender para meses e anos. Muito importante aperfeiçoar a estratégia, né? Seguindo a dica 1 e 2, com certeza a 3 fica muito mais fácil e fica possível de ser alcançada. A quarta e última dica, ela tem até um clichê em inglês que é plan the trade and trade the plan, ou seja, planeje o negócio e negocie o planejado, né? Ou seja, a gente tem que, de fato, né, seguir as dicas 1, 2 e 3 e a partir do momento que a gente definiu isso, a gente tem que seguir a definição à risca, né? Então, questões como faça o preço médio, né? Caiu demais, eu acho interessante ainda para compra. Stop antes da hora, né? Dúvidas que vão surgindo ao longo do caminho. Quanto capital eu coloco, né? São fatores, né, que devem ser decididos antes de você entrar no trade. A partir do momento que você está na operação, né, na escolha da compra da Vale, com todas as dicas ali seguidas, alvos e stops, né, gerenciamento de risco, perfil, etc. Você querer mudar ao longo do processo, depois que você alocou dinheiro, seja por uma queda ou seja pela alta, certamente a sua estratégia está sendo prejudicada, né? Então, as definições, né, de preço médio, alterações de stop, capital, tudo isso deve ser definido antes de negociar, né? Antes do trade propriamente dito. Ele tem que ser planejado e depois que ele foi planejado, ele só pode ser executado, né? Então, qualquer variação que muitas vezes vem, né, com aquele episódio que a gente gravou na temporada 1, né, do Behavior Finance, né, o sentimento atrapalhando a sua operação, né? Ela deve ser isolada, né? Então,
executar somente o planejado. Ali a gente tem que ser uma execução de engenharia na realidade, né? Um cirurgião não muda ali de forma considerável a estratégia, né? Os riscos foram mensurados antes, né? As alterações que podem ocorrer em determinado processo cirúrgico, determinada construção, determinado trade, eles devem ser planejados e estimados antes, né? Obviamente, seguindo as dicas 1, 2 e 3. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, que você aproveite e utilize essas 4 dicas. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso se utilizá-las nas operações de swing trade, definindo, obviamente, de acordo com o seu perfil de risco. Perfeito? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente se você quiser ganhar o livro, né, do Taleb, ou A Lógica do Cisne Negro. Forte abraço e até o próximo vídeo.